Vamos abrir a palavra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus. Quando nós paramos, no dia 15 de dezembro do ano passado, e tivemos esse recesso de 3 meses e alguns dias, quase 4 meses na verdade, não é mesmo? Mais uma semana e pouco e seriam 4 meses. Quando nós paramos, depois de já termos caminhado nessas bases, nos fundamentos do caminho do discípulo, vendo inicialmente como o que se chama aqui de Sermão da Montanha está estruturado em cima da analogia dos fundamentos, está estruturado em cima da escolha de valores dos 2 caminhos, da porta estreita ou da porta larga, do caminho estreito ou do caminho largo. E nós vimos que o eixo disso aqui tinha a ver com aquele desafio de interioridade, para que a nossa justiça não fosse como a justiça dos escribas e dos fariseus, que era uma justiça de exterioridades, mas uma justiça e uma realidade de interioridade. E nós acompanhamos todas as manifestações dialéticas de Jesus, dizendo: não ouvistes o que Moisés disse, o que foi dito aos antigos? E ficamos o ano inteiro vendo esse movimento de que uma coisa era o que se propunha e que se vivia do ponto de vista das exterioridades, embora a própria proposta de Moisés não recaísse sobre as exterioridades do mandamento, mas sobre a prática interior que então se expressa como fruto na exterioridade. Depois de vermos isso em relação a tudo que aqui se propõe, a verdadeira justiça, ao amor que se manifesta pelo inimigo, que abre mão da vingança, que não recorre às ações homicidas psicológicas, ainda que do ponto de vista das exterioridades, a grande maioria nunca tem assassinado ninguém. Nós vimos a questão do adultério, ficamos 1 mês e pouco, quase 2, algumas vezes 1 mês inteiro em cada ponto desse, mostrando que o movimento é todo para criar um fundamento interior que se manifesta exteriormente como fruto de maneira inevitável. E esse foi o movimento que a gente acompanhou o ano de 2010 inteiro, até os últimos meses, quando nós viemos para as bem-aventuranças, enfim, exemplificando cada uma delas, e o sal da terra, a luz do mundo, e entramos no significado da oração do Pai Nosso. Primeiro eu lhes apresentei uma estrutura geral, uma arquitetura durante o ano inteiro. E aí, uma vez que esses elementos todos dialéticos entre a exterioridade e a interioridade, a justiça exterior que realiza apenas fachadas, mas não conclui, não realiza a verdade do reino de Deus em nós. Quando isso tudo estava posto e interiorizado, nós viemos para o conteúdo daquilo que é a animação da consciência, do entendimento propositivo dessa viagem e dessa jornada. E antes de nós concluirmos, eu, após ter falado sobre a espiritualidade do caminho do discípulo, ilustrada aqui no capítulo 6 de Mateus, sobre o movimento idêntico que nos chama não para o trobentear das esmolas aparentes, mas para
generosidade verdadeira, que não faz propaganda de nada para o lado de fora, a oração que não é instrumento de imagem nem de marketing, mas é o resultado da vontade íntima de conexão com Deus, e assim também em relação a qualquer outra manifestação da vida, nós ficamos o último mês praticamente, ou as 2 semanas do mês que antecedeu a nossa parada no dia 15 de dezembro, falando sobre a oração do Pai Nosso, sobre o significado de cada uma dessas coisas e, por último, a solidariedade de Deus para com o homem, a solidariedade do homem para com Deus e a certeza de que a solidariedade do homem para com Deus resulta na solidariedade de Deus para com o homem. Tudo é solidariedade de Deus para conosco. E eu disse na nossa última reunião que no próximo encontro nosso nós teríamos 4 quartas-feiras consecutivas falando sobre o olhar, sobre a visão, sobre a construção do olhar do discípulo, a partir do que está dito no capítulo 6, do verso 19 em diante. Basicamente foi isso que eu lhes disse. E hoje eu quero reiniciar lendo em Mateus, no capítulo 6, do verso 19 ao verso 21. A advertência, o esboço que eu deixei aqui com vocês foi: veja aonde está o seu tesouro, para que você discirna automaticamente aonde está o seu coração. Veja qual é a luz do seu olhar, para que você discirna automaticamente quem você é ou quem você se tornou. Veja e observe a quem você se submete, a quem você chama de Senhor. E aí você discernirá se você é livre em Deus ou se você é escravo das coisas que, em sendo feitas senhores da nossa vida, controlam a nossa existência. E veja onde está seu coração, onde está o seu olhar, aonde está a sua servidão, porque isso vai determinar ou um andar confiante, calmo, manso e sereno, ou um andar escravizado pela ansiedade. Então, hoje, nós vamos nos concentrar aqui nos versículos 19, 20 e 21, no primeiro tópico do que eu anunciei, que no próximo mês, nas 4 reuniões seguintes, nós teríamos pela frente. E assim se diz aqui em Mateus 6, 19, 20 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Você pode ler comigo em voz alta esses 3 versículos, para a gente interiorizar, lendo nós mesmos e ouvindo a nossa própria voz? Leia comigo, por favor. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e o ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Amém. Mais adiante, no verso 24, nós iremos ler
ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vai afunilando até chegar na questão mais concreta, mais prática de mamon, do dinheiro, da fixação na monetariedade como segurança para o ser. Mas nesses versos que nós lemos hoje, o que se diz é: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E se dá as razões, é tudo vulnerável, é corruptível, é destrutível, é roubável, não tem durabilidade, é loucura. E o conselho final, no verso 21, nos dá a razão peremptória, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mais adiante, como eu disse, isso vai ganhar os contornos e a concreção de dinheiro, que acaba sendo, na prática, a raiz de todos os males. Mas nessa iniciação, Jesus ainda está trabalhando com categorias mais subjetivas do tesouro. A pergunta é sobre o que é o meu tesouro. Porque tem muita gente que, de fato, tem o seu tesouro não necessariamente na realidade dos valores monetários. Tem muita gente que tem os seus tesouros ancorados em valores de natureza mais subjetiva. Eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que são ambiciosas, que são cobiçosas, que são tenazes na busca do que desejam, que são obstinadas, que são fixadas em determinados objetivos, mas não necessariamente labutam pelo dinheiro como valor a ser tangido, a ser palpado. Há pessoas que trocariam qualquer fortuna por uma posição. Trocariam milhões por uma cadeira de poder. Trocariam fábulas por imagem, por aparência, por visualização, por tornarem-se percebidas, por tornarem-se cultuadas, não necessariamente porque sejam ricas ou tenham contas poupudas. Jesus começa trabalhando com a categoria da subjetividade do tesouro, mas ele diz que seja qual seja o tesouro, ele é corruptível. Ele é esboroável, ele é roubável, ele é arrancável de nós, ele é relativo. Ele pode ser tomado subitamente. E por mais que nós nos fiemos, nos calquemos, nos estribemos naquilo que a gente chama de o nosso tesouro, ele pode de súbito ser arrancado de nós. É óbvio que o dinheiro vem logo à nossa cabeça por causa da associação com o ladrão, que escava, que rouba, ou por causa do ferrugem, que corrói. Mas, de fato, o que Jesus está dizendo aqui é que seja qual seja a forma de tesouro que a gente escolha na terra, todo ele é passageiro, todo ele é roubável, todo ele é fugaz, todo ele é arrancável de nós com subteza, com uma rapidez extraordinária. Todo ele é passível de simplesmente nos deixar entre a noite e a madrugada destituídos dele, seja ele qual for. E como eu disse no curso da minha vida, eu já conheci uma quantidade
imensa de pessoas que são capazes de dizerem: não, meu negócio não é necessariamente com dinheiro. O que me interessa mesmo é uma posição. Eu quero é ser visto. Eu quero é ser notado. Há pessoas que, se você disser: escuta, o que você quer? Continuar extremamente feio, para além da possibilidade intervencionista de um pitangui, mas cheio da grana, ou você quer ficar lindo, linda, sedutor, irresistível? O cara diz: olha, deixa o dinheiro para lá, mas me faz o ó do Borogodó. Eu conheço, vocês não conhecem, não? É uma questão de valor, de subjetividade. Há algumas pessoas, eu conheço. Eu tinha um amigo que me dizia: olha, você pode me oferecer o dinheiro que você quiser, ou a inteligência que um homem puder ser, mas o que eu mais quero mesmo é ficar tão bom de briga que eu quebre quem eu queira. Esse é o poder que eu quero ter. E eu vou trabalhar para que a minha vida seja assim. Há outros que têm na inteligência, ou na cultura, ou na acumulação de saber o seu tesouro. Eu encontro pessoas que se jactam disso, como se fosse uma virtude. Eu nunca dei a menor bola para dinheiro. Meu negócio sempre foi o meu aculturamento. Eu sempre quis me tornar a pessoa mais inteligente que eu pudesse no meu ambiente. São aquelas pessoas que vão se tornando enciclopédicas. Porque mais prazer do que em terem capacidade monetária de aquisição, elas sentem orgasmos interiores na autopercepção de glorificação pessoal que diga: onde eu estou ninguém sabe mais do que eu. Eu sou o que calo a boca de qualquer um. Eu sou aquele que, ao me levantar, esmago se eu quiser. Esse é um tesouro para um bocado de gente. Nada errado com a beleza em si, tudo errado com a glorificação dela como instrumento de poder, de sedução. Nada errado com o saber, com a inteligência, com a cultura. Tudo errado com a glorificação dela como instrumento de superioridade. Nada errado com o desejo de encontrar um lugar de onde você acha que possa melhor servir ao próximo. Tudo errado com a glorificação dessa posição como se fosse ela que atribuísse significado à sua vida. De modo que, apesar de que o dinheiro ou o poder econômico sempre vem de maneira maior à nossa cabeça como ilustração imediata do que aqui está dito, mas a gente não deve confinar o que Jesus disse nesses versos 19, 20 e 21, apenas à dimensão do dinheiro. Vai terminar lá, daqui a mais um tempo, mas hoje eu queria emular e despertar a consciência de vocês para as diversas formas de tesouro, para a subjetividade deles. Há pessoas que dizem: eu não dou a menor importância a ter dinheiro, mas eu adoro fazer coleção de coisas. Vocês não veem pessoas que estabelecem uma relação desmedida na aquisição de certas coisas que você olha e diz: meu Deus, não há mercado no planeta que justifique essa aquisição. Mas o cara quer, é uma fixação dele. Chegar e dizer: é meu grande prazer nessa vida possuir coisas que ninguém mais tenha. É fazer da minha casa um museu.
e convidar para os amigos, eu não tenho nada na geladeira, nem para oferecer. Mas eu ejaculo de alegria quando eu vejo alguém dizer, mas rapaz, você tem esse quadro aqui, essa pintura. Onde é que você conseguiu essa garrafa de vinho, cara? Que antiguidade. Ah, é do meu avô, do meu tataravô. Você sabia que isso vale $100.000? Eu sei, mas eu jamais venderia isso. Porque o meu grande prazer é nem tomar. É só mostrar, é só exibir. É só tirar essa onda. É, mostrar isso às pessoas. Ou, por exemplo, nessa sociedade de consumo, os carros. Eu conheço gente que anda numa pindaíba danada. Não tem nem dinheiro para botar gasolina na Ferrari. Ele que se Ferrari. Mas ele tem uma Ferrari. Na garagem. A casa está caindo aos pedaços. Está tudo desmoronando. Ele nunca lhe dirá, não, se ficar preto eu vendo a Ferrari. E como? Não, a Ferrari está fora de questão. Porque é um objeto de culto. É o tesouro dele. Ou na dimensão afetiva. Quantas pessoas, milhares no curso da vida, eu conheci e que estão extremamente mal paradas e mal casadas e mal unidas. E elas admitem. Meu marido é um cancro mole. É um negócio horroroso. Mas eu nunca encontrei um cara mais bonito. Eu prefiro ser maltratado em casa, mas desfilar com aquele figurão, sair com ele por aí, e aonde eu vou as amigas dizem, uau, você é uma mulher de sorte. Porque o coração resolveu cultuar a estética, ainda que o indivíduo seja absinto puro, seja desgraça para a alma, mas a perversão do ser glorifica aquela imagem, aquela aparência, não pelo que o indivíduo seja, mas pela representação de impressão que essa alma adoecida e fragilizada resolveu apresentar como conquista dela na vida. A mesma coisa a gente pode dizer de homens, na mesma medida. Eu conheço pessoas e homens que sabem que as esposas não os amam. Não querem nada com eles. De fato, os fazem cornos abençoadamente mansos e pacificados. Mas o cara adora o troféu. Como eu já ouvi alguém dizer, eu prefiro comer um pratinho de comida francesa compartilhada pelos amigos do que comer feijoada intragável que ninguém queira participar junto comigo. Em outras palavras, eu ouvi em Niterói um cara me dizer isso. Eu prefiro ter uma mulher que eu sei que o pessoal anda por ali, pega de vez em quando, mas quando chega na minha cama é um prato francês. É o tesouro dele. Então nós estamos, antes de chegar ao dinheiro, viajando pelo reino da subjetividade dos tesouros, que também revelam a subjetividade das nossas maluquices, das nossas loucuras, dos nossos ídolos, dos nossos cultos diversos e variados. Como eu vejo, às vezes, pessoas gastando a vida inteira cultuando um sonho que nunca se realizou e nunca se realizará, é uma utopia. Mas o indivíduo se fixou naquilo com tanta obstinação que depois de não conseguir realizar aquilo por tanto tempo, cultua a não realização
como sendo, no mínimo, alguma coisa acerca da qual ele diz: eu não consegui fazer, mas pelo menos eu gastei a vida sonhando com uma coisa sublime, maravilhosa, que nunca ganha concreção, que de fato atravanca todo e qualquer processo de realidade e de praticidade na vida dele ou dela. Mas ele não desiste daquilo por causa da subjetividade do culto dado àquela forma de valor e de importância. Em geral, essas coisas nascem da nossa insegurança, nascem da nossa carência, às vezes nascem dos nossos traumas, às vezes nascem dos nossos complexos de inferioridade, às vezes nascem da nossa necessidade de responder a pessoas que passaram pela nossa vida dizendo, quando alguém os provocou: você nunca conseguirá de modo algum alcançar isso. E o indivíduo estabelece aquilo como meta da vida a ser buscada. Outras vezes, é doença mesmo nossa. É o desenvolvimento de um surto pessoal. Mas seja qual for a razão, o que cada um de nós tem que se perguntar hoje é: qual é o meu tesouro? O que eu chamo de meu bem maior? O que eu chamo de amor da minha vida, ao qual eu dedico a minha existência? E é fácil a gente descobrir quais sejam essas coisas pela verificação simples do que seja aquilo em torno do que a gente orienta a existência. Em torno do que você orienta a sua existência? Qual é aquela coisa que você não abre mão dela sob hipótese alguma? Que significa a sua impossibilidade de renúncia total. Me diga e me responda, por favor. Às vezes são os nossos filhos. Às vezes são coisas que deveriam ter lugar importantíssimo na nossa vida, mas jamais o lugar de tesouro essencial da nossa existência. Sempre que qualquer coisa relativa ocupa um lugar absoluto na nossa vida, constituindo-se o nosso tesouro maior, tenho certeza nós começamos a andar no caminho de uma subjetividade pervertida que rouba de nós a direção e o foco do trono de Deus na nossa vida e daquilo que chega e deve estar e precisa estar em primeiro lugar na nossa existência. Do contrário, toda a nossa vida se orientará para a fugacidade e para a desconstrução. Até aqueles elementos mais importantes da nossa existência e que devem ser por nós tratados com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, quando a gente os catapulta para uma direção superior, inicia-se o processo da nossa perversão imediata. Eu mencionei há pouco os filhos. Eu encontro pais que cultuam seus filhos, que dizem: Senhor, mexe em qualquer coisa da minha vida, mas não toca num filho meu, senão eu blasfemo. Não faz isso não, Deus, que eu blasfemo mesmo na tua cara. Onde é que está o teu tesouro? Eu vejo pessoas vivendo crises existenciais e se abismando em depressões profundas, porque dedicaram toda a intensidade do seu ser à conjugalidade, ao marido, à mulher, cultuando-os como se fossem os musos da sua existência, e por alguma razão, ou um ou outro, desistiram da continuidade e as pessoas mergulham numa falência total.
Porque o Deus da vida delas habitava o altar da cama, da conjugalidade, daquele culto à personalidade da pessoa, em razão da qual você se julgava, se sentia afirmado ou afirmada. É o seu tesouro. Qual é o seu tesouro, meu irmão, minha irmã? Eu já vi até, em alguns casos, pessoas dizendo que é o ministério. Quantos milhares de indivíduos, supostamente servindo a Deus, fizeram do seu ministério o seu tesouro? Acima de Deus. O cara fica sem Deus, ele não fica sem púlpito. Ele fica sem Deus, ele não fica sem povo para ouvi-lo. Ele fica sem Deus, sem unção, sem poder, sem coisa alguma, desde que as multidões estejam à volta dele. E se algum dia elas faltarem, ele sucumbe, ele fale. Ele não tem resistência interior, nem alegria para ir além, porque de fato a coisa dele nunca foi com Deus. Deus era apenas a mídia ou o tema para aquilo que ele cultuava sobre todas as coisas, que era a possibilidade de falar e pessoas ouvirem numa quantidade que para ele emprestasse significado à existência dele na terra. Era o tesouro dele. Quantas e quantas vezes eu tive e tenho que lidar com pastores que vão chegando a uma determinada idade na vida e o cansaço chega, a língua vai ficando mais pesada, o gaguejar vai tomando conta da fluência, a fraqueza vai derrubando aquilo que antes era a força e o vigor, e as pessoas vão notando. E ele percebe que, em razão de já não haver vigor na existência dele, ele vai se sentindo meio escanteado, mas Deus não serve. Eles mergulham em profunda depressão, eles caem em desânimo total, eles perdem o sentido para viver. Alguns parece que se alimentaram do circo e das aclamações imediatas de maneira tão forte que quando essas coisas já não estão lá, quando alguém veio e levou, quando o ladrão tomou, quando a deterioração aconteceu e a coisa se esboroou, não ficou nada. Só ficou até o medo da morte. Ficou a tristeza profunda de uma existência que falou de Deus a vida inteira, mas que não carregou Deus na vida jamais. Qual é o seu tesouro? O tesouro de alguns é a saúde física. Não que nós não devamos cuidar da nossa saúde, a gente deve tratá-la como um bem precioso, mas não é o tesouro precípio da minha vida. Eu tenho que aprender a ser de Deus na vida, saudável ou doente, podendo ou não podendo. Mas há pessoas que vinculam o seu bem-estar, a sua saúde, o seu poder de locomoção, a sua capacidade de força, de tal modo como o grande tesouro da vida, que sem dúvida blasfemarão na cara de Deus na hora em que o processo corrosivo se instala. Na hora em que os radicais livres, que são os ferrugens orgânicos, começam a nos deteriorar por dentro. Qual é o seu tesouro? E essa não é uma pergunta tola. Se a gente tiver coragem, talvez nós tenhamos que dar respostas agudamente doídas a nós mesmos. O que é que em você
tem o poder de desconjuntá-lo, se já não estiver presente na sua existência. O quê? Por favor, me responda. Seu telefone celular, o seu smartphone? Hoje em dia eu vejo gente que parece que nasceu com um smartphone na mão. Depois que inventaram esse negócio, o cara já não olha mais para a mulher, nem para o marido, nem para coisa alguma. É só abrir, fechar, tocar, totá, pou, lá, lá. Qual é o seu tesouro? Enquanto pessoas que dizem, meu Deus, sem computador eu não sou ninguém. Sem internet, ai meu Deus, o que será da minha vida sem internet? Desculpem o exemplo tão banal. Mas banal é a existência da gente pelas demonstrações que eu vejo acontecendo o tempo todo. Qual é o seu tesouro? O que é que vai ganhando centralidade gradativa dentro da sua vida? E às vezes a gente vai ungindo e batizando essas coisas com importâncias extraordinárias, recorrendo sempre a álibis que na nossa perspectiva estão acima de qualquer suspeita. Não, eu dou importância a essas coisas porque sem elas eu não faço suprimento para minha casa. Eu dou importância a essas coisas porque sem elas eu não tenho como contribuir. Eu dou importância a essas coisas, e uma importância tão absoluta, porque sem elas a minha vida não carrega um significado que ajude a obra de Deus. A gente vai encontrando 1000 esquemas e ardis de auto-engano para simplesmente não declararmos, não reconhecermos, não discernirmos que dentro de nós há processos de mudança e de estabelecimento de tesouros que Deus não chama valor essencial para a vida. Não chama. Aonde está o teu tesouro? Porque aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É uma questão de definir aonde está o coração. De quem é o coração? A que pertence o coração? O que cultua o coração? Quem é o dono da minha subjetividade na prática? Não do ponto de vista das nossas confissões de fé. Do ponto de vista da confissão de fé, qualquer um de nós é capaz de dizer Jesus é o Senhor sobre tudo. Mas na prática, veja no que você gasta seus pensamentos. O que ocupa o fenômeno do seu pensar. O que ocupa o tempo que você gasta. O que é aquilo que se torna inegociável diante de você todo dia. Quais são as coisas que chegam em primeiro lugar? O que é aquilo no que você primeiro pensa e depois pensa, e ainda depois continua a pensar, e pensa até enquanto ora, e pensa até enquanto ouve o Evangelho, e ouve o Evangelho com um ouvido, porque a grandeza da sua concentração está em outro lugar. E me diga, que coisa é essa? Até as suas orações. Há quanta gente eu tenho encontrado no curso da minha vida que me diz, eu oro horas e horas por dia. Mas não resistem à pergunta acerca do que você ora. Porque o seu tema de oração também me diz no que está o seu coração e onde está o seu tesouro. Não basta você ficar 6 horas por dia de joelhos dizendo, Senhor Jesus, a Maria é minha, aleluia, Jesus, pela Maria, pela tua serva ungida e amada, como eu amo a Maria. Senhor Jesus, diga nada disso não, Senhora Maria. Colega Jesus, eu estou compartilhando contigo que a Maria é um negócio. É só isso, mas até na hora de orar a gente não enxerga a falácia das nossas mentiras, dos nossos auto-enganos, o tempo todo. É muito
tanta subjetividade perversa dentro de nós que a gente não tem a coragem de identificar. E quando a gente identifica ou é forçado a identificar, alguns de nós ficamos até zangados e com raiva, pedindo a Deus que tal percepção jamais nos tivesse visitado, pelo desconforto que ela causa. No curso da minha vida, com tristeza eu lhes digo, e dor no coração, eu encontrei pessoas para quem mais importante do que qualquer coisa era poderem dizer que andavam comigo, que trabalhavam comigo, que serviam ao Evangelho ao meu lado. E no dia que isso não pôde mais acontecer, muitas delas debandaram e não estão em lugar nenhum. E tudo isso era supostamente porque a integridade da minha vida servindo a Deus as alegrava tanto que elas queriam servir a Deus me servindo, mas na realidade, quando por alguma razão eu já não estava, se você as procurasse, você não as encontrava na continuidade do caminho, servindo a Deus com determinação inamovível e inarredável. Aonde está o teu tesouro? O que é o elemento, o agente ou o poder animador da sua vida? A razão é simples. Porque aonde estiver o teu tesouro, meu irmão, aí também estará o teu coração. Antes da gente chegar em qualquer outra coisa que se materialize de maneira monetária, vamos começar a nos perguntar sobre esses tesouros anteriores, que não são depositáveis em contas bancárias, que não podem ser guardados como valor embaixo do colchão, que não são necessariamente nem prata nem ouro. Para alguns, o tesouro é o carisma. O cara tem até alegria de poder dizer ao coxo na porta formosa do templo: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, eu tenho carisma. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quantos eu não vi no curso da vida começarem bem, dizendo isso com certa honestidade e sinceridade: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí os coxos começaram a levantar e andar, começaram a levantar e andar. Aí dezenas de coxos, centenas de coxos, milhares de coxos. E o cara foi vivendo das coxas dos coxos. Depois de um tempo, ele já glorificava o seu carisma. O nome de Jesus já entrava como a magia do acontecimento, mas a glória e o tesouro dele se transformou no seu próprio carisma, que certamente não nasceu neles, porque nenhum de nós tem nada que não nos tenha sido anteriormente dado. Mas o processo é tão sutil que, se a gente não perceber, até o elemento mais santo que um dia tenha se instalado em nós pode se transformar em algo que se corrompe. E quando se corrompe, o ladrão leva. A vida destrói. E a experiência da gente vai ter que ser o assistir à perda do tesouro cultuado, para que se evidencie a realidade do que está no nosso próprio coração. Toda vez que a gente cultua coisas, por mais que nós as batizamos e unjamos-las com o nome ou com a presunção de que são coisas excelentes e superiores, se não for pura e simplesmente amor a Deus e mais nada, pode ter certeza, ainda que seja o trono de Deus, não é Deus. Ainda que sejam os querubins e o culto à volta de Deus, não é Deus. Ainda que seja
o conhecimento da Escritura. Conhecimento da Escritura que não decorra do amor absoluto a Deus é um culto e um tesouro que não vale. Nada vale sem que o amor de Deus seja o amor dos amores na vida da gente. E a coisa mais sublime, mais elevada, que não existe em nós, apenas secundando o absoluto do amor de Deus, tenha certeza, se corromperá em nós. E nós nos destruiremos nesse culto e ao final procuraremos tal tesouro e ele já não estará, porque todas essas coisas são perecíveis. Todas elas. Jesus foi tão radical quando ele disse, olha, nem amor de pai, nem amor de mãe, nem o amor da mulher, nem o amor do marido, nem o amor dos filhos, nada disso. Nem bens, nem propriedades, nem coisa alguma, se vocês não estiverem anteriormente dispostos a aborrecer essas coisas, nenhum de vocês vai poder ser meu discípulo. É sério o negócio, meus irmãos. Por outro lado, quando o coração ganha e atinge essa dimensão, como que, na graça de Deus, você se torna indestrutível. Quando o amor absoluto se instala em você, ele nunca vai competir com aquilo que o secunde. Porque quem ama a Deus, ama a sua mulher. Quem ama a Deus, ama o seu companheiro. Quem ama a Deus, ama os seus filhos. Quem ama a Deus, ama pai e ama mãe. Quem ama a Deus, ama o próximo. Quem ama a Deus, ama uma vida produtiva. Quem ama a Deus, ama o seu próprio corpo. Quem ama a Deus, ama todas as coisas que decorrem dele, mas são apenas coisas que decorrem dele. Inverta a ordem e por mais que você tente tornar sublimes as demais coisas, você vai ver que elas haverão de se corroer diante de você, de se esboroar diante de você, de serem roubadas diante de você, e você mesmo será roubado e destruído no culto a elas. Onde está o teu tesouro, meu irmão? Essa é a pergunta simples dessa noite, dessa nossa reinauguração do caminho do discípulo, quarta-feira na qual eu não desejo ser longo, ao contrário, simples e curto, mas colocar para nós esse primeiro passo, depois de estarmos andando há 2 anos sobre entranhas de coisas extremamente complexas para a alma e para o coração. Mas hoje, nesse recomeço, estou propondo que você ponha o pé nessa questão. Onde está o meu tesouro? Qual é o degrau precípio da minha existência? Porque aonde estiver o meu tesouro, inevitavelmente, aí estará o meu coração. Responder a essa pergunta com sinceridade pode ser doído para nós. Eu cresci na minha pré-adolescência na igreja, bem antes de eu me converter, com uma determinada fixação dos pregadores avivalistas, que o tempo todo perguntavam quem é o teu Isaac. Lembram desse tempo? O pessoal daquela época lembra da questão isaquiana. E o pessoal gostava de oprimir as meninas, especialmente as mulheres eram oprimidas, coitadas. Porque elas estavam amando um rapaz, aí iam para um acampamento, aquele pregador lá que tinha vontade de estragar prazeres, sabe como é que é? Não estraga os prazeres. E quanta mulher deixou e menina deixou de
se relacionar com caras legais porque tinha que ir até o altar, entregar o Isaac. Aí o Isaac era o Manel, o Joaquim, o Marcelinho, sei lá quem. Aí, Senhor, eu te entrego o meu Isaac. E os caras apertavam, né? Deixe no altar o seu Isaac. Só que nenhum deles as acompanhava para encontrarem qualquer outra alternativa. E 20 anos depois, já pastor há alguns anos, eu tratava da rebordose, do retorno desse pessoal. Machucado, magoado, doído. Algumas pessoas com extrema razão, porque tinham feito simplesmente uma entrega budista de um sentimento que nada tinha a ver com a realidade, porque aquela pessoa não era necessariamente um Deus na vida, ocupava um lugar importante de amor ou de carinho, mas a igreja tinha um prazer enorme em deixar as pessoas em estado de viuvez de qualquer alegria ou de qualquer prazer. Não é disso que se está falando aqui nem agora. Ou como, por exemplo, o surto dessa coisa da primazia de Deus na vida era tão religiosamente fanático. Quantas vezes eu vi pregadores recomendando jovens a pararem de estudar, a abrirem mão da faculdade, da universidade, das atividades mais normais da vida, porque a pergunta era a seguinte: quanto tempo você gasta? Era medida em relógio. Não na subjetividade dos valores do coração, do que era importante mesmo. Você gasta mais tempo pregando o evangelho ou estudando para a faculdade? Era óbvio que era estudando para a faculdade. Aí o garoto fazia as contas: meu Deus, eu gasto 5 horas na faculdade, mas 8 horas me virando em casa para dar conta dos deveres da faculdade, 13 horas por dia, pregando o evangelho explicitamente muito menos, implicitamente nem sempre é o tempo todo, porque eu tenho uma casa, tenho tarefas, tenho deveres. Ele fazia conta e dizia: bom, eu vou para o seminário. E o seminário virou essa fábrica de medíocres. Daí os pastores que vieram de lá, né? Um bando de frustrados, medíocres, que não passaram em lugar nenhum, foram para o seminário ou por falta de alternativa ou para atenderem a matemática de devoções quantificáveis que nada tinham a ver com a verdade, com a subjetividade do coração. Aqui eu não estou falando disso. Não estou falando de carga horária. Eu estou falando de carga qualitativa. Eu estou falando daquilo em torno do qual você orienta a sua vida, suas decisões, seus olhares, seu caminho. Aquilo que, em estando presente em você, fará com que todas as outras coisas que existam secundando esse sentido e sendo imantadas por ele e sendo purificadas por ele e sendo colocadas nos seus próprios lugares de saúde a partir do eixo dele. Por isso, onde está o seu tesouro? E essa é uma pergunta que a gente não tem que fazer um dia na vida, a gente tem que fazer todo dia na vida. Porque a nossa mutabilidade é extrema, é enorme. A sutileza do mover do eixo do nosso ser, afastando-se desse centro de sentido absoluto, acontece de maneira tão subreptícia, tão suave e às vezes carregada de tanto auto-engano que a gente não percebe e não nota. A gente continua a fazer declarações antigas, confessando fervores antigos, compromissos antigos, devoções antigas acerca de Deus, que continuam instaladas em nós porque nós não nos tornamos seres sofrendo de amnésia. A gente sabe repetir aquilo que um dia foi importante, mas hoje já não é.
Hoje é apenas para consumo nosso. É apenas para declarações verbais, é apenas para manifestações públicas, mas já não se torna, já não é mais a essência do nosso próprio ser. Verifique como essas coisas às vezes sutilmente mudam em nós de um dia para o outro, de uma semana para outra. Ou como Paulo disse aos Gálatas, como às vezes a gente começa no espírito e se aperfeiçoa na carne. Mas o discurso não mudou, a fala não foi alterada, as expressões exteriores não foram mexidas, mas o movimento pendular no coração abandonou o polo do trono de Deus, e ainda que dizendo que Deus é a realidade das realidades em nós, de fato e na realidade nós temos a Deus apenas como ungidor do novo ídolo do nosso lar, do nosso ser, da nossa existência. É extremamente fácil e o processo corrosivo é inescapável, meus irmãos. E o problema é que o ladrão escava. Ele vai e rouba. Depois você vê, você está oquinho, completamente vazio de tudo. Procura no coração o primeiro amor e ele já não está. Não foi isso que Jesus disse à igreja de Éfeso lá no Apocalipse? Volta ao teu primeiro amor. E na igreja de Éfeso o que não faltava era ortodoxia, preocupação com doutrina correta, com verificação de se estava ou não se estava ensinando o verdadeiro evangelho ou não ali. Mas apesar disso tudo, o tesouro tinha sido alterado. O coração tinha sido mudado. Embora do ponto de vista da cartilha, continuasse tudo igual. A pergunta que Jesus nos deixa, que no caso do Evangelho não é uma pergunta, é uma afirmação, mas que para nós hoje aqui é uma questão, é: aonde está o teu tesouro? Qual é o nome do teu tesouro? Qual é a coisa em razão da qual você organiza a sua vida e diz: sem isso eu não terei o meu sentido na existência? Não adianta você dizer é Deus. A questão real é se é ou não. Porque sem Deus nenhum de nós jamais ficará. A questão é que sem algumas coisas, apesar de dizer que somos de Deus, alguns de nós se sentem completamente roubados, falidos, arruinados, corroídos e destruídos. Significando o quê? Que a retórica da afirmação de que Deus é o seu tesouro não é verdadeira. E o que interessa diante de Deus é simplesmente saber qual é o seu tesouro. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Olhe, eu quero dizer uma coisa aqui a vocês para terminar. Eu, de todo o meu coração, passei toda a minha vida consciente como discípulo de Jesus, desde os 18 anos e meio de idade, pregando a palavra, dizendo para mim mesmo que Jesus era tudo para mim. Aí depois de um tempo, sem que eu sentisse, os meus filhos passaram a ser tudo para mim. Aí depois de um tempo, sem que eu sentisse, isso não mudou nada na minha agenda exterior. Eu viajava como um louco, pregava como um desesperado.
As minhas carótidas só faltavam explodir dos meus gritos de pregação. Mas lá no fundo do coração eu dizia, Senhor, qualquer coisa, mas não toque nenhum filho meu. Depois de um tempo, eram os filhos e o ministério. Nos 10 primeiros anos o ministério me seguia. Nos 18 anos posteriores, eu não podia nem imaginar que alguma coisa destruísse aquele ministério. E o meu argumento diante de Deus é porque isso é para o louvor da tua glória. Eu te amo, Senhor. Mas se eu fosse consultar profundamente os escaninhos do meu coração, já não era. Era pelo labor, pelo trabalho, pelo esforço, pela dedicação, pelo tempo investido. Era já até pela conta de tanta renúncia em tantas áreas, não era possível que aquilo fosse maculado, machucado por coisa alguma e nem por nada. Depois de um tempo, outras coisas foram chegando. Aquela realidade de ter me tornado uma unanimidade cristã no Brasil e fora do Brasil, e de ser referência do Evangelho no mundo inteiro para tantas milhares e milhares e milhões de pessoas fora até do nosso país, era interpretada por mim como uma responsabilidade que eu tinha que viver diante de Deus, mas que sutilmente foi tomando um lugar de si próprio em mim. Até que chegou uma hora em que, a semelhança de Israel no deserto, Deus disse, e eu não ouvi. Só fiquei sabendo depois. Quando ele disse, olha, eu vou te fazer andar no deserto, para que tu conheças o teu próprio coração. Porque com tudo em ordem, fica fácil o continuar do auto-engano, que continua dizendo Deus é o Senhor dos senhores. Se os filhos não são tocados, se o ministério só cresce em imacularidade, se o que você representa supostamente carrega glória para o nome de Deus, e a sutileza do processo é que você nem nota. Mas o primeiro amor vai perecendo. E como todas as coisas estão carregadas daquela aura de santificação e de importância, o seu espírito não quer ter nem o trabalho de perguntar se o que é. E se aquilo que um dia foi o propeller, a propulsão, a essência do seu ser continua a ter a preeminência de sempre. Aí o Senhor vem e toca num filho, relativiza aquilo, leva um outro, mexe na sua reputação, que é aquilo que os homens interpretam, e destrói você da noite para o dia, de modo que você se torna irreconhecível aos sentidos de terceiros. Embora você olhe e diga, meu Deus, eu continuo a ser a mesma pessoa, como é que eles não me enxergam? E você vira uma fantasmagoria, e não é nem um Gasparzinho, fantasminha camarada, aos sentidos dos outros, você é chamado de anticristo. Aí você vai saber qual é o seu tesouro ou não. Quando a figueira não floresce, quando não há fruto na vide, quando o produto da oliveira mente,
quando os campos não produzem mantimentos, aí é que você vai saber qual é o seu tesouro. Não permita que a existência tenha que levar você para esse lugar de encurralamento para que você perceba as coisas. Algumas são de sutileza tão terrível, especialmente essas vinculadas ao nome de Deus, às realidades de Deus, que às vezes a gente só se dá conta da sutil perversão quando Deus tem que tocar nelas e a gente tem que ver a relatividade delas e a ferrugem tem que corroê-las e o ladrão tem que escavar e roubá-las para que você discirna que Deus já não era o seu tesouro, embora você vivesse para proclamar a glória dele. É trágico quando você está proclamando a glória de Deus, supostamente com toda a paixão, mas o coração já não tem mais a coragem de fazer o loop de autopercepção e verificar se de fato as coisas continuam a ser assim. Porque é possível começar na maior pureza e se aperfeiçoar sutilmente na carne, que não precisa ser promiscuidade, prostituição, cobiça, nem avareza, nem nada disso. Eu nunca fui avaro, nunca fui coisa alguma disso, mas não precisa chegar lá. Basta que o eixo mude um pouco. Basta que você saia do culto àquele que está sentado no trono para cultuar o trono, para cultuar o mar de vidro na frente do trono, para cultuar os aparatos da glória de Deus e não o Deus da glória. Ainda que a sua vida inteira seja uma dedicação de uma carga horária que não cesse, supostamente pregando e glorificando o nome de Deus, mas para Deus nem isto vale. Eu dou glória a Deus todo dia porque Deus não quis a minha vida dedicada ao nome dEle. Ele só quis a minha vida apaixonada por Ele e só por Ele. Eu estou falando de mim. Agora olhe para o seu coração e pergunte qual é hoje o seu tesouro. Não fique vivendo de ecos antigos, de valorações que podem ter se corrompido no caminho. Não se esqueça que Lúcifer não se corrompeu num bordel na esquina da celestialidade. Se corrompeu na glória, diante do trono de Deus. A sutileza desses movimentos é tão delicada. Se a gente não tiver um olhar atento para o coração todo dia, você supostamente começa a viajar no piloto automático e se desvia da rota, porque diante de Deus não existe nada automático. Deus é o Deus das antigas. Ele quer que eu vá todo dia ajustando com o sentido da minha consciência e com a verdade do meu entendimento, a compreensão e o rumo da bússola da minha vida, com o foco exclusivo posto nele. Onde é que está o seu tesouro, meu irmão? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Por isso, a questão que fica como introdução para as próximas quartas-feiras é essa. Veja qual é o seu tesouro. E veja todo dia qual é o seu tesouro. Porque se o seu tesouro não for o único incorruptível,
que habita a luz imarcessível, que é o Senhor dos senhores, pode ter certeza, qualquer coisa santa que o secunde, tornar-se-á sua perversão, muito antes de que o dinheiro seja o ídolo e o Deus da sua vida. Mamon já é um Deus de uma explicitude tão diabólica que a gente vai chegar nele. Mas antes de chegar nele, tenha coragem de visitar os meandros da sua existência, perguntando sobre quais são as coisas santas que foram se transformando nos tesouros da sua vida contra aquele que é o santo, santo e santo. É como o templo de Jerusalém, que depois de um tempo se transformou no objeto de culto, enquanto o Senhor ali já não era mais cultuado. É tão fácil que as coisas sejam assim. Ora, se são assim, na dimensão e nas sutilezas das coisas excelentes, quanto mais em relação à mesquinharia dos nossos caprichos, por mais que a gente os unja e os batize com os apelidos que a gente queira dar, para que o nosso auto-engano seja contínuo e para que a gente se evada da necessidade de uma auto-percepção que nos chame todo dia para verificação de se nós que dormimos santificados não acordamos até por um sonho que mude o eixo do nosso sentido, já com a alma pendente em outra direção. E que o Espírito Santo nos dê luz, nos ilumine, porque essa é uma viagem que eu não posso fazer por você. Cada um de nós tem que fazer dentro de si mesmo. Vamos ficar em pé e vamos orar. Tá bom? Todos nós. Vamos dar as mãos? Repita comigo se você tiver espontaneidade para repetir. Se não tiver, não repita. Paizinho amado, nós estamos diante de Ti e queremos estar diante da Tua luz. Tira o véu da nossa percepção. Tira as coberturas do nosso coração. Desveste-nos do nosso engano. Nós queremos olhar, queremos ver, queremos discernir, sem medo, sem titubeio. E dá-nos hoje a coragem de nos examinarmos a nós mesmos e de vermos qual é o nosso tesouro, para que o nosso coração não seja sepultado em nenhum engano, em nenhuma fantasia, ainda que sejam aquelas que nós consideramos santas e sublimes. Porque tudo aquilo que seja santo e sublime e que não esteja servindo ao teu amor já é nossa corrupção e não perdurará em nós e morrerá em nós. E nós veremos, para nossa tristeza, que o ladrão levou. E que o que era já não é. E que o nosso coração secou.
Salva-nos disso. Que o nosso coração tenha só um tesouro. O tesouro dos tesouros. Que seja tu mesmo, Senhor. Que seja o teu mandamento. Que seja a tua palavra. Que seja a nossa vontade diária e renovada diariamente em nós, de alinharmos o coração com a sinfonia do teu amor. Tu vens primeiro, tudo mais vem bem depois. E que assim seja na minha vida, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.